Sobre pregação, gente. Pregação é outro elemento extremamente importante do culto, tá? Infelizmente, sobre pregação é triste. A situação de muitas igrejas com relação a esse assunto é triste. Por quê, professor Silvio? Porque, meus irmãos, como eu falei agora há pouco, tem igreja que, meu irmão, assim, tipo, o grupo de louvor toma conta, né? É uns 10 hinos sendo cantados, um atrás do outro. Aí tem aquelas manifestações místicas, ou aquilo que eles chamam de ministração, né? Eles chamam de, eu vou ministrar, ministrando no espírito, e aí fica aqueles mantras, né? Tem uns cantores aí que fazem sucesso aí, o negócio deles é cantar uma música, aí bota uma estrofe, aí pega a palavra, repete 4, 5, 10, 20 vezes a palavra. Aí esse é o estilo de música hoje que a gente vê. E aí a gente observa que tem culto, que principalmente esses que dizem que só tem hora para começar e não tem hora para terminar, que a pregação ela é deixada de lado. É deixada de lado. Porque se um culto vai terminar 9 horas, meus irmãos, da noite, no mínimo o pregador, no mínimo, ele tem que receber pelo menos mais 8h20 para 8h30, para ter pelo menos meia hora de pregação. Não existe isso, sermão da noite, no domingo. Pensa comigo, no domingo ó, é o dia em que a família vai para a igreja. É o dia que pessoas não convertidas a Cristo vão para a igreja. Então, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, através da pregação da palavra. Então, se eu chego numa igreja, não tem pregação, não tem um sermão, então fica complicado. Então, o sermão, a pregação, ela tem que ser bem feita. E quem deve pregar? O pastor da igreja, o dirigente da igreja, uma pessoa que pelo menos seja designada pelo pastor, que tenha capacidade de pregar. Porque não é interessante nós colocarmos uma pessoa para pregar que ela não entenda, que ela não sabe o que ela está fazendo. Culto de domingo, que fique bem claro aqui, culto de domingo não é lugar de treinamento. Não se treina no domingo. Tá? Existem algumas igrejas onde só quem prega é o pastor ou aquele que está no seminário, que é o seminarista. Entendeu? Por quê? Porque são pessoas que estão estudando ou já estudaram e são aptos a pregar. Não quero dizer com isso, que fique bem claro, que só é pregador quem já fez um curso ou uma faculdade, algum curso específico de pregação que pode pregar. Não, não é isso. Qualquer pessoa pode pregar, qualquer pessoa pode falar de Deus. Mas se nós temos uma liturgia, se nós temos uma forma de abordar o culto, é muito interessante que a gente leve em consideração pessoas que tenham capacidade, tá? E o que a gente deve pregar, tá? Porque a gente sabe que a pregação, ela pode variar. Por exemplo, se você for num culto de aniversário, então você tem que pregar um tema, procurar um tema aonde essa pregação ela fale de felicidade, ela fale de alegria, né? Uma pregação que fale de vitória, enfim, essas pregações festivas, digamos assim, textos, eu digo texto da Bíblia. Você tem que procurar texto na Bíblia. Por exemplo, eu não vou pregar no aniversário, por exemplo, de 15 anos, o texto que fala da morte de Caim e Abel. Não tem sentido isso. Aquele texto não fala de felicidade, aquele texto não fala de vitória, nada disso. É um texto triste, de luto, entendeu? Aí eu vou para um velório, por exemplo, um velório. Então tem que ter um texto bíblico referente a esse assunto. E na igreja não é diferente. Hoje as igrejas estão bem divididas, os seus cultos estão bem divididos nessa questão aí temática, né? Tem igrejas que trabalham culto à família, culto de missões, culto da criança, entendeu? Enfim, hoje os cultos estão sendo trabalhados por temática, que de uma certa forma facilita, né? Facilita mais, porque se tem um tema, essa pregação ela tem que ser trabalhada com toda a certeza dentro daquele tema. Não tem sentido pregar de uma outra maneira, né? Vamos ter outro elemento aqui, além da pregação, tá? Basicamente é isso, né? Nós temos aqui para falar sobre essa questão nesse primeiro momento. Foi tudo que, claro, que eu falei de uma forma mais profunda, bem mais profunda. Aí eu vou passar aqui um trabalho para você, vou descrever aqui no grupo aqui da faculdade, que eu quero que vocês façam, tá bom? E aí vocês vão com certeza dar conta aí do serviço, tá? Eu não tenho a apostila para dar para vocês,
Mas qualquer livro de liturgia, qualquer livro que fale sobre culto, tudo isso pode estar sendo usado para incrementar. Ó, esse livro aqui, John Brothers, né? John Brothers é um livro de sermões, tá? E ele tem um capítulo aqui, bem que o capítulo 35, que ele fala sobre o sermão do culto. Ele fala o seguinte, que ao planejar a condução do culto, o ministro deve determinar o lugar do sermão nele. Ou seja, um culto, em algum momento, vai ter que ter o sermão, ok? Não existe esse de um culto não ter sermão. A maior parte das discussões até aqui tem lidado com a preparação e a elocução dos sermãos, mas o sermão, em geral, vem no contexto de um culto de adoração. Qual é a correta relação do sermão com o culto? Pode-se observar duas tendências nas modernas igrejas evangélicas com relação à pregação e ao culto. Uma coloca a pregação em primeiro lugar e as outras partes do culto em segundo, sendo, na melhor das hipóteses, nada mais que uma preparação para o sermão. A outra dá pouca atenção à importância do sermão, exaltando as outras partes que a título de diferenciação são chamadas de elemento do culto. Então, o que ele está dizendo aqui, o nosso querido John Brothers? É que tem igrejas que vão dar prioridade, digamos assim, né? Vão entender que a pregação ela é relevante, que ela é importante dentro do culto, e vão colocar em primeiro lugar, seguida depois dos outros elementos do culto. Imagine você, eu nunca participei de um culto assim, mas em alguns lugares é assim que acontece. Às vezes o culto começa com a pregação do pastor e depois o restante do culto acontece. Mas no geral, não é assim que acontece dentro das igrejas. Primeiro vem a oração, né? Depois vem o louvor, né? Aliás, a leitura da palavra, oração, louvor e aí assim o resto da programação do culto. Mas isso pode, irmão, variar, né, de igreja para igreja, ou seja, de denominação para denominação. Não existe uma regra, entendeu? Cada denominação tem uma forma diferente de lidar com a situação. O certo é que para tudo dentro da igreja tem uma liturgia, ou seja, tem uma forma de se trabalhar aquela situação, tá bom? Então é isso aí, fique com Deus, até amanhã, terça-feira, estou gravando isso aqui na segunda, e amanhã nós vamos estar dando continuidade ao vivo a esta aula que eu considero bastante interessante o nosso progresso teológico, ok? Vou colocar a atividade no grupo lá e todos sejam abençoados no nome de Jesus, amém.